pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre ótica. Vou compartilhar aqui logo meus slides com vocês. Nas últimas aulas, nós estudamos o princípio da propagação, logo depois estudamos a câmara escura, que tivemos a atividade experimental, né? E hoje nós vamos estudar um pouco sobre reflexão da luz. Aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês, que é uma cereja, né? E a cereja, vocês podem perceber que ela está sobre uma região plana aqui, que é um balcão, e o balcão ele está trazendo a imagem da cereja abaixo dela. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a imagem da cereja está sendo refletida. Mas o que significa uma imagem refletida? Vamos aqui para uma pergunta interessante para vocês responderem logo depois de terminar essa aula. Como podemos ver, uma vela acesa dentro de um copo. Isso é uma pergunta, né? Como podemos ver uma vela acesa dentro de um copo? Eu me esqueci de botar um ali, mas é dentro de um copo. Vamos aqui. Isso daqui vocês são capazes de responder logo depois da definição. Vamos aqui, reflexão da luz. Por definição, é um fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície. Há um exemplo aqui de reflexão, que seria, eu tenho uma lanterna, cuja eu vou emitir raios luminosos em uma superfície. Essa superfície, quando os raios chegarem, ela vai refletir os raios, fazendo com que eles sejam lançados ao espaço novamente. Ok? Basicamente, reflexão é isso. A luz que bate na região aqui abaixo é totalmente refletida. Vamos aqui para frente. Temos dois tipos de reflexão, né? Quais são esses dois tipos? Temos a reflexão difusa e reflexão regular. A reflexão difusa é quando ela ocorre quando o meio que ela está sendo, que a luz está tocando, ou o meio que ela está chegando, ele não é totalmente reflexível. E o que é que quer dizer ele não ser totalmente reflexivo? Vocês percebem aqui que ele tem algumas montanhazinhas, ó, que o compõem. Essas montanhazinhas fazem com que os raios luminosos eles sejam divergidos de maneiras incoerentes. Ele não vai ser divergido da mesma maneira que ele chega na superfície, fazendo com que você observe a reflexão adquirida como sendo uma reflexão difusa, que trata um pouco sobre a questão de confusão, né? A imagem sai um pouco embaçada. E a reflexão regular seria o primeiro exemplo, né? Cuja luz chega à superfície e ela é refletida de forma igual a que chega à superfície. Simples, o próprio desenho já nos diz. Leis da reflexão, pessoal. Nós temos duas leis importantíssimas dentro da reflexão da luz. A primeira lei, antes de definir a primeira lei, nós precisamos definir a configuração de uma reflexão. Aqui eu tenho um desenho, né? Cujo o raio A, que está chegando aqui, ó, o raio de A até B, se chama raio incidente, ou seja, essa reta de A até B é um raio de luz incidente. E a reta de B até C, é um raio de luz refletido, certo? Além desses dois raios, nós temos o raio da reta normal, que é uma reta perpendicular à superfície, e temos o T, que seria a reta tangente à superfície no ponto B. Seria essa reta aqui, ó. E
O nosso izinho aqui é o ângulo de incidência formado pelo raio de incidência e o R, nosso Rzinho, significa o ângulo refletido. Importante caracterizar isso, que agora a gente vai utilizar. Primeira lei da reflexão. O raio de luz refletido e o raio de luz incidente, assim como a reta normal, a superfície pertence ao mesmo plano, ou seja, são coplanares, eles estão localizados em um mesmo plano. Então, o raio que incide está localizado em um mesmo plano, ou seja, em um mesmo ponto do plano que o raio refletido. A primeira lei diz especificamente isso. No mesmo ponto onde o raio incide é o ponto que ele é refletido. Passando à frente, lembrando que essa parte de baixo é um espelho. Para que seja totalmente refletido, ela necessariamente tem que ser um espelho. Vamos aqui. Lei da reflexão. Segunda lei da reflexão. Essa daqui é uma das mais importantes. O ângulo de reflexão R é sempre igual ao ângulo de incidência I. Isso quer dizer que o raio incidente, né? Ele forma um ângulo cujo esse ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, que é o caso aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada ou uma lanterna, que essa lanterna emite uma luz, bate no espelho a 20 graus, né? E ela é refletida também a 20 graus. Vamos aqui, espelhos planos. Um espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é totalmente plana. Então, o espelho plano é o que normalmente nós temos em casa. Na próxima aula vamos estudar os espelhos esféricos, mas hoje é espelhos planos. O que é que diz de um espelho plano? Se você tem um objeto, né, tem uma pessoa aqui olhando no espelho, a distância D1 até o espelho é a mesma distância para dentro, de forma virtual, para dentro do espelho, D1. Então, as distâncias entre o objeto e o espelho, se eu quiser saber qual que é a distância do objeto até a sua imagem, é o dobro da distância entre ele e o espelho. Ok? Aí aqui eu dou outro exemplozinho, ó. Tem um objeto O, cujo a distância dele é P, e eu tenho um objeto Izão, que a distância do espelho até a imagem é I. Essas duas distâncias no espelho plano sempre vão ser iguais. Aqui nós temos a construção da imagem em um espelho plano, né? Onde eu tenho o meu objeto real, que seria uma pessoa real, né? E aqui eu tenho um espelho. O espelho, ao eu olhar para o espelho, o objeto do lado esquerdo é um objeto chamado objeto virtual, e do lado direito eu tenho um objeto real. Ok? Então, é dessa forma que a gente tratamos aqui. Eu trouxe outros exemplos só para vocês perceberem que é a mesma situação. Olhando, a distância vai ser o dobro da distância real até o espelho, né? Vamos a um exemplo aqui, uma atividade. Observe a figura, observe a figura e calcule. Eu tenho um espelho, cujo, quando eu estiver na física, esses 4 tracinhos no final de uma reta é tratado na física como sendo um espelho. Se eu tiver uma reta com 4 tracinhos na borda, isso quer dizer um espelho. Ele diz, observe a figura e calcule. O ângulo de incidência, já está dizendo, né? Quem que é o ângulo de incidência aqui, ó? 25 graus. O ângulo de reflexão, eu resolvi tudo lá no outro slide. O ângulo de reflexão,
se eu tenho um raio luminoso refletindo em espelho, o ângulo de reflexão também vai ser igual, né? Vai ser 25. O ângulo formado pelos raios refletidos e os raios incidentes. Vamos passar aqui, ó. A resposta seria essa, meu povo, que é exatamente o que eu tinha acabado de dizer, ó. Ele quer o ângulo de incidência vai ser igual a 65, que é o que eu mostrei lá para vocês. 65 seria o ângulo de fora, né? O ângulo de fora aqui, ó, porque vai ser 90 graus é o total, 90 graus é o total, sendo que eu tinha confundido ali, viu, pessoal? Mas, ó, o ângulo de incidência sempre vai ser o que está com a normal, assim como o ângulo de reflexão é o que está com a normal também. Aí, no caso, ele me deu 25, que é esse ângulo aqui de baixo. Se eu quero saber qual que é o outro ângulo, o ângulo de incidência mesmo, é só eu somar aqui que o total dá 90 graus. 90 graus menos 25 dá igual a 65. A mesma coisa que 65, aqui também vai ser 65, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Sempre vai ser isso pela segunda lei da reflexão. Por último, ele pede o ângulo formado entre o ângulo formado entre o ângulo de reflexão de incidência e o ângulo de reflexão, que seria o ângulo total, que é 65 mais 65, que foi o que eu fiz aqui. 65 mais 65 deu igual a 130 graus. Acho que tem mais uma questão, certo? Aquela dali tratava sobre a segunda lei. Eu posso explicar novamente na aula, que eu acho que ficou meio rabuscado. Vamos aqui. Segunda, um objeto de 20 centímetros de altura é colocado 30 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e essa imagem. Vamos aqui, aí nós temos, ele quer a imagem, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e essa imagem. Como é um espelho plano, vamos aqui, temos nossas opções, vamos para frente. Qual que vai ser a nossa resposta? A resposta vai ser o item D, as imagens formadas pelo espelho planos têm sempre o mesmo tamanho que seus objetos. No caso lá, se eu voltar, a altura do objeto é 20 centímetros, então ele vai continuar sendo 20 centímetros, porque a altura não muda, não é isso? A altura não muda. E ele diz que o objeto está 30 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. Isso quer dizer que se ele está a 30 centímetros, a imagem vai estar 2 vezes 30 centímetros, que é exatamente 60 centímetros. Por isso que eu respondi o item D. Ó. Além disso, a distância em que o espelho, além disso, a distância em que a imagem é formada atrás do espelho é igual à distância entre o objeto e o espelho. Foi o que eu falei na explicação. Por isso, a distância entre o objeto e sua imagem é de 60 centímetros. Logo, a alternativa correta é a letra D. Ok? Então, vamos aqui, ó, passando à frente. Nós temos as referências. A referência é o livro Conexões com a Física, o livro de vocês, páginas 165 a 175. Caso tenham dúvidas, tragam para a aula ao vivo, né, aula online, que a gente pode tirar essas dúvidas. Obrigado pela participação. Até a próxima aula, meu povo.